Rodrigo Caetano de volta ao Atlético. No vídeo de hoje você vai entender sobre esse assunto e o Otávio também que falou, rasgou o verbo depois, né, do jogo aí contra a equipe do Vitória no sábado, aquele vexame do Atlético. E também no vídeo de hoje eu vou trazer aqui a minha apuração sobre a informação aí do Guilherme Arana. Então fica comigo nesse vídeo para você ficar sabendo de todas essas informações. Já deixa o like e compartilha com os seus amigos atleticanos para que a gente alcance cada dia mais torcedores, para que a gente possa crescer e também levar informação a mais gente. Tamo junto, massa, bora pro vídeo. Vocês estão estranhando um pouco aí o cenário, a bandeira meio de lado, é porque eu tô mudando aqui algumas coisas, tá? Eu tô mudando para melhor, para trazer mais qualidade aí de visualização para vocês no vídeo e também mudando também questões de áudio para que vocês consigam me ouvir melhor, para que o vídeo fique com mais qualidade, beleza? Então, bora pro vídeo. Esse vídeo o áudio ainda tá baixo, né? O importante, né? O que eu me importo de verdade é trazer a informação para vocês aqui, né? Mesmo com o áudio baixo, né? O importante é trazer aqui o vídeo e não parar, beleza? Mas já já a gente vai estar melhorando isso aí, tá? Então bora para a primeira informação, que na verdade é o desabafo do Otávio, né? Eu vou mostrar aqui para vocês o desabafo do Otávio sobre aí a questão do jogo pífio que o Atlético fez sábado contra o Vitória. Na verdade, um primeiro tempo interessante, mas o segundo tempo já nem tanto. Aí na tela para vocês acompanharem a fala do Otávio, abre aspas, a gente faz um primeiro tempo com intensidade, podendo fazer 3, 4 gols. E no segundo tempo, a gente poderia ter tomado 3, 4 gols, disse o volante Otávio. E ainda ressaltou que a gente tem que aprender a jogar com a vantagem. Todas as vezes que a gente constrói o resultado, a gente senta no resultado e começa a jogar de um jeito moroso, perdendo bola, dando transição. Isso é inaceitável, falou aí o Otávio, rasgando o verbo, e tá certo, né, gente? O Otávio tá super certo. O Atlético não pode abrir 2-0 no Vitória e tomar um empate. Com todo respeito ao Vitória, né? Já é inaceitável abrir uma vantagem de 2 gols e tomar 2 ou 3 gols de um time melhor, como o Palmeiras, como o Flamengo. Já é inaceitável, né? O Atlético tem que ter a mesma concentração do início ao fim. Mas contra Palmeiras, contra Flamengo, de repente toma um empate, às vezes, sei lá, toma uma virada. O próprio Atlético já fez isso, né? Então isso é do futebol, isso acontece. Mas é inaceitável, com todo respeito ao Vitória. O Vitória humilde, com a folha de pagamento bem menor que a do Atlético, vir aqui na Arena MRV, principalmente aqui na Arena MRV, e conseguir quase virar o jogo praticamente para cima do Atlético. Para mim, sábado foi uma derrota. Eu não considero o jogo de sábado como um ponto conquistado, e sim como 2 pontos perdidos, deixados pelo caminho, mais 2 pontos que o Atlético perdeu contra times da zona de rebaixamento. Lembrando que o Atlético contra o Vitória fez 1 ponto contra o Criciúma, contra o Vitória fez 1 ponto e 1 ponto contra o Criciúma. Então é inaceitável isso. Jogos que eram para, com todo respeito aos adversários, eram para no mínimo fazer aí 4 pontos, no mínimo, né? A obrigação era fazer 6, né? Contra esses dois. 6 contra o Vitória, 6 contra o Criciúma, por exemplo. Mas fez 1, né? E se fizesse 4, tava ali na média. Às vezes acontece um empate, é normal. Mas você fazer 1 ponto, né? Se você fez 1 ponto em 6, significa que o adversário... Vocês estão me entendendo? O adversário fez 4, né? O adversário fez 4. O Criciúma e o Vitória somaram 4 pontos em cima do Atlético em 2 jogos cada. Então é de se pensar mesmo, o Atlético tá deixando a desejar sobre esses assuntos aí, quando é sobre questão de time que está brigando lá embaixo na tabela, e a gente não pode aceitar isso, né? Por mais que o Atlético sempre faz isso, né, cara?
mas é longe de normalizar isso aqui, beleza? Então, deixa aí sua opinião sobre isso e bora pro próximo assunto já, que é a questão do Rodrigo Caetano, né? Vocês viram aí no título e na manchete também. O Rodrigo Caetano, ele pode estar voltando pro Atlético. Vocês vão entender isso aqui agora. Eu vou colocar na tela, tá na tela para vocês acompanharem a informação. O Atlético tenta retorno de Rodrigo Caetano para ser CEO de futebol. Tá aí a foto do nosso ex-diretor de futebol e atual diretor da seleção brasileira. O primeiro grande reforço do Atlético para 2025 pode ser Rodrigo Caetano, que esteve à frente do time mineiro como diretor de futebol e um dos responsáveis pelos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil em 2021. De acordo com o Guilherme Frossard, né, colunista do O Tempo, o dirigente não estaria muito satisfeito na CBF, onde é o diretor de seleções desde o início do ano. Conversas entre a cúpula atleticana e Caetano já teriam sido feitas. O gaúcho de 54 anos voltaria como CEO de futebol e, com isso, Victor Bage, goleiro herói da conquista da Libertadores de 2013, seria mantido no cargo de diretor de futebol. Ele era gerente de futebol quando Rodrigo Caetano saiu e aceitou o convite para substituí-lo. Bom, tá aí. Muita gente falando, mas e o Vitor, né? Essa informação pipocou ontem nas redes sociais. E muita gente falando, e o Vitor? Para onde vai o Vitor? Né? Muita gente pensando que o Rodrigo Caetano poderia, inclusive, voltar como diretor de futebol. Mas não é isso que, se acontecer essa negociação do Rodrigo Caetano com o Atlético, se concretizar isso aí, para a volta do dirigente ao Galo, ele vai ser CEO do clube. Ele não vai ser mais o diretor de futebol. Obviamente, ele poderá participar ali junto com o Vitor, porque ele entende muito de futebol, né? A gente viu o Rodrigo Caetano fez um trabalho maravilhoso aí 2020 para 2021, montou aquele time sensacional do Atlético. Ele foi um dos responsáveis para poder trazer o Hulk para o Atlético, o Diego Costa, enfim, o próprio Guilherme Arana, se eu não me engano. Se eu estiver falando bobagem, me desculpem, tá? Me corrijam aí nos comentários, porque eu não lembro se o Arana, acho que foi também em 2020 o Guilherme Arana, né? Mas enfim, fato é que ele voltaria para ser CEO do Atlético e não atrapalharia o trabalho do Vitor, beleza? Poderiam inclusive trabalhar em conjunto na gerência aí do futebol do Atlético. Deixa aí também nos comentários a sua opinião sobre essa informação. E agora eu vou trazer uma apuração aí que eu fiz sobre a questão do Guilherme Arana, né? Se ele joga ou não contra o Vasco. Bom, as notícias que me foram passadas foi o seguinte: o Guilherme Arana, ele sofreu, né, para quem não lembra, uma lesão contra o próprio Vasco ali. Saiu de campo um pouco antes da partida acabar, um pouco antes não, acho que aos 10 minutos, 10, 15 minutos ali do segundo tempo, né? E saiu tentando tranquilizar a torcida, falando que não era nada demais e tudo mais, mas a gente sabe que os médicos do Atlético, não só do Atlético, os médicos em geral, eles não vão falar pro jogador ali no campo, né? Você rompeu um ligamento, você teve isso, você teve aquilo. Até para poder preservar e não assustar o atleta ali naquele momento, na adrenalina do jogo. Mas mesmo assim, mesmo se os médicos falassem assim e tal, ainda precisaria de exames, né, mais a fundo para poder saber o que o jogador tem, obviamente. Então os exames eles não são feitos ali no gramado, né, são feitos ali no consultório, né, na cidade do Galo, bonitinho. Enfim, foi me passado que o Atlético ele tem ele vê muitas possibilidades, né? A medicina do Atlético vê muitas possibilidades do Arana poder voltar para esse jogo contra o Vasco, esse jogo decisivo aí do dia 19. Vamos ter aí pelo menos, deixa eu dar uma olhada na data aqui, hoje é dia 7, vamos ter aí pelo menos 12 dias até o jogo contra o Vasco, né? Contando desde hoje, né? E desde a lesão do Arana que foi na semana passada, né? Mas aí vamos colocar uns 5, 6 dias, enfim. Eu acho que o Arana ele é muito importante pro Atlético, né? E o que foi me passado é um otimismo muito grande aí do Atlético para poder contar com o jogador, né?
a minha fonte diz o seguinte, diz que o Arana, ele provavelmente vai estar no campo contra o Vasco, tá? Obviamente eu não vou cravar isso aqui porque isso depende de vários fatores, mas fato é que o Arana tem grandes chances, grandes mesmo, de poder voltar aí já no jogo contra o Vasco, jogo decisivo aí no dia 19. Gostou da informação? Gostou do vídeo de hoje? Deixa aquele like maroto, aquele like maravilhoso que ajuda aqui o nosso trabalho. Compartilhe para mais atleticanos e deixa a sua opinião nos comentários para eu saber o que você pensa sobre isso tudo. Eu leio, lembrando que eu leio todos os comentários que deixam aqui e respondo também, beleza? Se tiver alguma dúvida sobre o nosso trabalho, né, se tiver alguma dúvida sobre alguma informação, pode deixar nos comentários que eu também tiro as dúvidas. Tudo bem? Beleza, massa? Um forte abraço. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Cuide-se, fiquem com Deus e fui. Tchau!